Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal EnGThink. Hoje eu vou mostrar para vocês esses caras que tenho aqui nas minhas mãos, que tratam-se aí, para quem já conhece, de sensores de fluxo, ou também chamados aí sensores de medição de vazão, evidentemente aqui para líquidos, certo? Então a ideia desse vídeo então é mostrar o funcionamento deles, qual o componente eletrônico que nós temos aqui dentro. Vamos conectá-lo aí de uma maneira que a gente possa testá-lo, energizá-lo, vamos desmontá-lo, entender aí qual o seu princípio de funcionamento, certo? Então, para quem já conhece o canal aí, já vou adiantar aqui que o componente eletrônico que tem aqui dentro trata-se de um sensor de efeito Hall. Então no canal você vai encontrar aí mais vídeos sobre esse tipo de sensor. E se você gosta desse tipo de assunto, aí se inscreva no canal. E se o vídeo for bom, aí coloque like, comente, faça com que esse vídeo atinja mais pessoas, tá certo? Muito bem. Um ponto importante então, vamos falar aí sobre as características, né? Com relação aí à vazão de trabalho, ou seja, o range que ele vai trabalhar, tá? Esse aqui que eu tenho na minha mão aqui é um dos menores, ou seja, de menor capacidade que nós temos. Ele trabalha aí com uma faixa de 0,3 até 6 litros por minuto, tá certo? Vocês estão visualizando aí. E outro ponto importante é a pressão que ele pode suportar, certo? Ela tem que ser aí menor que 0,8 MPa, perfeito? E aí vocês me perguntam, o que pode acontecer se eu ultrapassar essa pressão? Bom, efetivamente nós não vamos ter aí nenhuma maneira de danificá-lo, porém nós vamos ter aí uma imprecisão na medição, certo? Da mesma forma, aí, se nós quisermos medir uma vazão menor que 0,3 litros por minuto, a gente não vai conseguir, né? Vamos ter erros de medições. E também da mesma forma se tivermos aí uma vazão maior que 6 litros por minuto. Tá certo? Muito bem. Outro ponto importante que nós temos aqui, nós podemos observar aqui que nós temos 3 fios, certo? Um vermelho, um preto e um amarelo, certo? Então eu vou colocar aqui ao lado aqui, vocês já devem estar visualizando aí, as conexões elétricas deste sensor, no qual nós temos aqui dentro dele uma placa eletrônica com um sensor de efeito Hall. Além disso, também temos aí um resistor para efetuar a correta ligação deste sensor de efeito Hall. Perfeito? Bom, primeiramente vamos efetuar aí um teste que vai ser energizando ele, tá certo? Informando a vocês que ele gera pulsos elétricos, ou seja, uns e zeros para um microcontrolador, então, entender aí e fazer o cálculo da vazão instantânea que está passando através dele. Outro ponto importante que nós temos aqui é que eles geralmente possuem aí uma indicação. Eles informam qual o sentido que o fluxo de água ou de líquido deve passar, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos aqui essa seta aqui abaixo, onde o fluxo vem da esquerda para a direita quando ele está virado de cabeça para baixo, certo? Se nós virarmos ele assim, ele vem da direita para a esquerda, beleza? Outro sensor que nós temos aqui, esse aqui, é um sensor transparente, tá? Ele é mais fácil de enxergar. Nós podemos visualizar aqui dentro dele que nós temos aqui uma engrenagem, certo? Também temos aqui a seta que indica o fluxo. E à medida que o fluxo de água passar por aqui, ou de líquido, nós vamos ter justamente essa engrenagem girando, né? E através do giro dessa engrenagem, o nosso sensor de efeito Hall vai mandar os pulsos de uns e zeros para o nosso microcontrolador, que pode ser aí um Arduino, tá certo? Mostrando o terceiro modelo então, nós temos aqui esse outro modelo aqui, que ele já tem a opção de ser roscado em uma tubulação, tá? Esse aqui é de meia polegada. Fica bem interessante para a medição de água de uma residência, né? Sempre lembrando aqui que ele tem uma vazão de 1 até 30 litros por minuto,
certo? E a pressão deve ultrapassar aí 2 MPa, tem que ser menor ou igual a 2 MPa, certo? As conexões elétricas dos três são iguais, tá? Só recapitulando aqui a vazão desse aqui, ele é similar a esse outro de cor preta, tá? A única diferença aqui é que ele suporta aqui uma pressão menor, tá? Ele também trabalha de 1 a 30, perfeito? Só que a pressão que ele suporta é um pouco menor, beleza? Feito isso, então, vamos partir para a parte do teste, né? Para fazer isso, então, nós vamos precisar utilizar aí um indicador luminoso. Para fazer isso, nós vamos utilizar, então, esse LED, certo? E vamos conectar esse LED, então. Vamos pegar esse sensor aqui, o menorzinho deles, tá? Vamos conectar o LED, então. Já dobrei ele aqui, tá? A perna menor é o negativo e a perna mais comprida é o positivo, certo? Aqui, então, obedecendo o padrão de cores, tá? Eu vou ter aqui justamente o vermelho positivo, o amarelo vai ser o sinal, os pulsos que são gerados, certo? E o preto vai ser o negativo, tá? Então, para conectar o LED, eu vou justamente conectar aqui entre o negativo e a saída que é através do fio amarelo, perfeito? Então aqui eu já tenho o nosso indicador luminoso que vai mostrar aí quando tivermos os pulsos sendo gerados pelo nosso sensor de vazão, perfeito? Bom, o que nós vamos precisar também aqui, vou mostrar para vocês aqui, é de uma fonte, tá? Aqui eu estou utilizando basicamente um carregador de celular, certo? Conectado na tomada, um cabo USB, e aqui eu tenho um conversor de 5 volts, onde eu posso regular aí a tensão, certo? Ele é bem bacana, tá? É conexão USB, e eu posso então, vou entrar aqui com 5 volts, certo? Que é a tensão USB, e posso ajustar ele de 1 a 24 volts, certo? E aqui eu tenho o positivo e o negativo, justamente aqui. E o trim-pot aqui que eu efetuo o ajuste, certo? Então vamos conectar aqui, energizá-lo. Vocês já podem ver aí que eu estou com 4.8 volts, vou ajustar ele para 5 volts, que é normalmente a tensão de trabalho aqui do nosso sensor de vazão, certo? Um ponto importante que vocês devem saber é que a tensão de trabalho dele varia de 4,5 até 24 volts, certo? Então aí é bem bacana essa variação de tensão, onde a gente pode utilizar aí em dispositivos distintos, como por exemplo um controlador lógico programável, ou seja, um CLP. Tá legal? Muito bem, já tenho aqui o positivo e negativo. Vou usar aqui alguns fios para fazer a conexão entre o positivo e o negativo, ou seja, eu vou precisar alimentar o meu sensor de vazão aqui, ligando ele aqui no negativo, certo? Fio preto com fio preto, então eu utilizei a mesma cor, tá? E fio vermelho no fio vermelho. Fechou aqui então. Vamos conectar aqui na nossa fonte, só vamos ter certeza aqui que o vermelho vai ser no positivo, certo? E aqui o negativo no fio preto. Perfeito? Muito bem, então nós temos aí o nosso sensor de vazão alimentado, certo? Então agora o que a gente vai precisar? A gente vai precisar passar água através dele para que as engrenagens que estejam aqui dentro, através do movimento da água, girem e façam com que nós tenhamos aqui o LED acendendo e apagando, perfeito? Bom, como é um pouco complicado de eu passar água aqui agora, outra maneira de a gente fazer isso é através de ar, tá? O ar também vai movimentar a engrenagem, então é uma maneira de a gente simular a passagem de água, tá? Para isso eu vou utilizar aqui uma mangueira, vou conectar aqui na entrada, só vamos conferir aqui o sentido do fluxo, ele tem que ser aqui, ó, desse lado aqui, certo? Conectamos a mangueira e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou soprar para que a engrenagem gire. E eu soprando então vou ter que
o LED acenda e apague. Como vocês podem ver aí, o LED fica piscando e alguma vez ou outra aí ele pode parar na posição da engrenagem em que o LED fica ligado. Perfeito? Vou levantar aqui um pouquinho mais para vocês enxergarem um pouco melhor. Então, soprando aí, ele vai aí mandar pulsos. Então, quanto maior o fluxo, mais vezes o LED vai acender e apagar. Perfeito, pessoal? Muito bem. Testado, então. Já entendemos como é possível fazer o teste desse tipo de sensor de fluxo. E agora vamos, então, para a parte do teste, em que nós desmontamos nosso sensor de fluxo, certo? Vamos inclusive desmontar ele e fazer os testes energizando aí com ele desmontado. Só antes de nada vamos desenergizar aqui, desconectando nossa fonte USB. Vamos soltar aqui os parafusos, certo? É bem simples. São apenas 4 parafusos e não tem nenhuma peça aí com grampo ou qualquer outro tipo de encaixe. Soltando então os 4 parafusos, aqui nós temos na parte de cima a parte eletrônica, onde estão conectados os fios, e na parte de baixo aqui, onde passa o fluxo de água. O fluxo de água entra por aqui, vai girar essa turbina, essas engrenagens. Essas engrenagens girando vai girar esse ímã que está aqui nessa parte superior. Deixa eu remover aqui para vocês poderem enxergar melhor. Esse ímã girando vai aí acionar um nosso sensor de efeito Hall, no qual eu tenho um aqui montado em protoboard, tá? O sensor de efeito Hall que nós temos aqui dentro é o modelo 41F, o mesmo que está aqui na protoboard, tá? Ele também tem um resistor e vamos aí visualizar aí a parte eletrônica. Vamos colocar aqui do lado, tirando aqui a tampa, nós já podemos visualizar a placa, a PCB. E o sensor de efeito Hall ele está virado para baixo, então vamos utilizar aqui uma chavezinha para remover. Vamos virar aqui e vamos poder visualizar aqui o nosso sensor de efeito Hall com o nosso resistor, que é justamente aí o mesmo equivalente que eu tenho montado aqui em protoboard. Perfeito, pessoal? Muito bem, agora vamos testar ele aqui com a plaquinha montada fora do nosso sensor de efeito Hall. Vamos energizar aqui. Nós já podemos visualizar aí que o LED está ligado, certo? Essa é uma característica dos sensores de efeito Hall bipolares, que é justamente essa. Uma vez que ele foi acionado, ele só vai desacionar aí diante de um fluxo magnético contrário, certo? Então, pegando aqui a nossa turbina, deixa eu mostrar um pouco melhor aqui para vocês. Vou segurar aqui dessa maneira. Tá? Nós temos aí o nosso LED ligado. Vamos agora passar então o nosso ímã na parte frontal do nosso sensor de efeito Hall. Vai ter um momento aqui que, dependendo da posição de giro do ímã, ele vai acender ou apagar, certo? Vocês podem ver que, dependendo da maneira como eu giro, ele vai estar aí apagando ou acendendo. Então, à medida que vai girando, ou ele apaga ou ele acende. Isso porque esse ímã que eu tenho aqui, nessa engrenagem, nesse eixo, ele tem uma característica diferente de um ímã normal. Ele tem o polo sul em uma região e o polo norte em outra região. Polo sul e polo norte. Dessa maneira, ele vai fazer aí com que ocorra o chaveamento do sensor de efeito Hall bipolar. Perfeito, pessoal? Muito bem.
Para montar é bem simples, tá? Nós temos aqui no fundo da carcaça outro eixo, no qual a engrenagem encaixa, tá? Na parte superior aqui, onde é encaixada em cima da engrenagem, nós temos aqui uma região também onde encaixa a parte superior do eixo, justamente aqui. E aqui então que o ímã vai ficar girando, certo? E o nosso sensor de efeito Hall vai estar justamente em uma dessas posições aqui. E o que acontece aqui é que o plástico não interfere em nada com relação ao magnetismo. Então, a parte eletrônica fica totalmente isolada. Vocês podem ver aqui que o sensor de efeito Hall fica justamente nessa parte aqui, virado para cá, a parte frontal virada para cá. Então aí vocês podem ver justamente que não há nenhum contato da água que circula aqui embaixo com a parte eletrônica, ela é totalmente isolada, passando somente aí o magnetismo do ímã para acionar o sensor de efeito Hall bipolar que está aqui em cima. Muito bem, colocando a plaquinha no lugar, nós podemos aí já colocar a tampa e parafusar, certo? Bem simples então, pessoal. Vocês podem ver aí que não tem nenhuma dificuldade. O funcionamento aí é bem simples, tá? São apenas 3 fios, positivo, negativo e a saída. E aqui a parte mecânica do nosso sensor de fluxo também aí é bem simples. Tá certo, pessoal? Agradeço então a audiência. Se você gostou do vídeo, coloque like. E para mais conteúdo como esse, inscreva-se no canal. Obrigado e até a próxima.